Queridos amigos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja entre nós. Vamos dar início à nossa reunião desta noite de estudo e tratamento espiritual à distância. Vamos ouvir a leitura da página através do nosso querido companheiro Fernando Cotelho. Boa noite a todos. Do livro Bênção da Paz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O tema da página é Enfermos da Alma. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Jesus, Mateus 9:12. Aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica. Mas em toda parte, igualmente, existem aqueles outros portadores da moléstia da alma, para os quais há que se fazer o socorro do espírito. E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados e os malfeitores, que se definem de imediato por enfermo de ordem moral quando aparecem. Vemos outros para os quais é preciso descobrir o remédio justo e, às vezes, difícil, de vez que se intoxicaram no próprio excesso das atitudes respeitáveis em que desfiguraram os sentimentos, tais como sejam os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam na dureza do coração pela ausência de misericórdia. Os extremistas da gentileza, tão interessados em agradar que descambam um dia para as deficiências da invigilância. Os extremistas da superioridade, tão agarrados à ideia de altura pessoal que adquirem a cegueira do orgulho. Os extremistas da independência, tão ansiosos da própria emancipação, que fogem ao dever, caindo nos desequilíbrios da licenciosidade. Os extremistas da poupança, tão receosos de perder alguns centavos, que acabam transformando o dinheiro, instrumento do bem e do progresso, na paralisia da avareza em que se lhe arrasta a alegria de viver. Há doentes do corpo e doentes da alma. É forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores de entendimento e bondade, amparo e restauração. Diante de quem quer que seja, em posição menos digna perante as leis da harmonia que governam a vida e o universo, recordemos as palavras do Cristo. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Muito boa noite a todos. Senhor Jesus, neste instante em que ouvimos as palavras, a mensagem desta página,
que asserenamos os nossos corações e as nossas almas, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Que tu possas estar presente em nossas vidas diariamente e que nós também possamos, Senhor, estar sempre ao teu lado, na tua presença. Gratidão, amigo divino, pelas bênçãos, pelo amparo, pelos cuidados que dispensas a todos nós, teus servos fiéis. Que tu possas igualmente, Senhor, derramar as tuas bênçãos para todos os nossos irmãos e a humanidade, principalmente aqueles esquecidos, abandonados, que vagam nas ruas, Senhor. Tende compaixão dessas almas. Aqueles outros que se encontram encarcerados, para que possam, Senhor, refletir na maldade que fizeram, nos erros cometidos, e te buscar através das tuas leis benditas. Abençoa nossos jovens, nossas crianças, nossos velhinhos. Abençoa todos os enfermos do corpo e da alma, Senhor. E que possamos assim, em teu nome, em nome da equipe espiritual da Casa de Isaac Lima, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, dar início à nossa reunião desta noite. Que assim seja. E nós vamos assim, meus irmãos, passar a palavra para o nosso companheiro Mário Luiz, que fará o estudo da noite, na referência do Evangelho, capítulo 24, itens 11 e 12. Muita paz. Queridos irmãos, boa noite a todos, com paz e bem. E sejam todos bem-vindos, em nome de Deus, à nossa reunião de estudo e tratamento do passe magnético à distância da noite de hoje, de nossa casa, o Centro Espírita Isaac Lima. Que cada irmão, no aconchego do seu lar, receba o tratamento que for necessário para que ocorra o equilíbrio das forças físicas, bem como o equilíbrio espiritual de que cada um de nós necessitamos para continuar na nossa caminhada em busca da nossa reforma íntima, em busca da nossa transformação moral. Que Jesus nos proteja e abençoe a todos. O tema e o conteúdo do estudo de hoje será do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 24, itens 11 e 12. E tem o seguinte enunciado: não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. E se refere a uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 15, e capítulo 9,
versículos 6 a 12. E do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 16 e 17, que cita a seguinte parábola: não ponhais a candeia debaixo do alqueire, põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. A candeia pode ser uma vela, uma lamparina. E se fosse nos dias de hoje, atualmente, seria uma lâmpada, um abajur, uma luminária, um farol, uma lanterna, um refletor, isto é, todo dispositivo com luz própria que tem como objetivo iluminar, clarear, vencer as trevas, indicar e mostrar o caminho a seguir. O alqueire pode ser um aparador, uma mesa, até mesmo uma cama ou um pano, como está citado no Evangelho de São Lucas. Jesus queria dizer, através dessa parábola, como em tantas outras parábolas e contos e fatos e histórias, tudo com o objetivo de criar verdadeiros enigmas a ser desvendado. Porém, trazendo sempre nesses enigmas uma linguagem simples, com citações de hábitos, costumes, coisas simples da natureza, obrigando os espíritos que estavam à sua volta, os pagãos e as ovelhas transviadas do reino de Israel, a pensarem e raciocinarem sobre a sua fé. E nessa parábola, Jesus alerta da importância da luz do conhecimento, que não se deve restringir aos doutos e privilegiados, mas sim colocada em cima do candelabro da razão, para que a chama da fé se fortaleça e se propague. Jesus também sabia da capacidade de percepção e entendimento, tanto que alertou aos apóstolos: aos que já têm, ainda mais se dará, isto é, a chama do conhecimento, das verdades trazidas por ele. Pois todo aquele que segue a pouca luz da mentira, orgulho e egoísmo, todas elas lhe serão tiradas. Kardec, em seu comentário referente a este capítulo, afirma que o Espiritismo projeta a luz acerca de muitos pontos obscuros do Evangelho. Como luz, vem revelar gradativamente e em conformidade com tudo que a ciência vem revelar. O Espiritismo, baseado na razão e na fé raciocinada, vem completar o que o Cristo ocultou aos gentios e aos doutos da época, que se achavam saciados dos equívocos que defendiam. Como hoje também
se depara o Espiritismo, com os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados em levar vantagens. São todos de visão e audição aguçada, mas que não querem ver nem ouvir as verdades do Evangelho, pelo orgulho que defendem. Ao tempo de Jesus, a casa de Israel era um pequeno povo, cercado de tantos pequenos povos. Já os iniciados das verdades do seu Evangelho eram 12 apóstolos e aproximadamente 70 discípulos, todos sedentos que comungavam com uma pequena parte do seu saber. Os demais eram gentios, descendentes das 12 tribos de Israel, seguidores de Moisés e adoradores e tementes a um Deus único. O restante eram pagãos e outros tantos estrangeiros sob o domínio da águia romana. A candeia não conseguiu iluminar a todos da casa de Israel. E Jesus profetizara que enviaria outra candeia, que iria iluminar a todos, o Espírito da verdade, o Consolador prometido, isto é, a doutrina espírita, que viria lançar luz sobre as trevas e mostrar o caminho da salvação. E dando continuidade à nossa introdução, que teve como objetivo mostrar a riqueza de conteúdos e os desdobramentos que podemos encontrar e que estão contidas na pedagogia do amor de Jesus. São como pequenas lâmpadas, com seus enigmas e parábolas, que como um punhal virgem que rasga a alma e deixa entrar as sementes do conhecimento. E a seguir, iremos apresentar mais uma pérola do Evangelho, que veio como verso em parábola, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, itens 11 e 12. E diz o seguinte: não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículos 10 a 12. Façamos então uma viagem à Palestina ao tempo de Jesus e nos coloquemos naquela região retratada pelo espírito de Amélia Rodrigues, nas diversas obras psicografadas por Divaldo Franco. E veremos a grandeza, a riqueza, a beleza daquela região e a simplicidade daquele povo nativo, com as mãos calejadas, de cuidar da terra, com a vara na mão, como pastor, conduzindo ovelhas e cabras, cuidando dos seus lares, dos seus afazeres. E que se transformaria esta região, com este povo nativo e simples, sedento de conhecimentos e das verdades de Deus. Seria o berço do cristianismo, com a chegada do Messias. Por outro lado,
marcada por guerras e conflitos e disputas políticas e religiosas, com a espada dos Césares nas mãos de seus representantes diretos, Herodes Antipas, Pôncio Pilatos, que sugavam com seus impostos o suor do trabalho do povo judeu, que demonstravam uma grande revolta, pois também, ao mesmo tempo, recolhiam ao templo religioso, sob a gestão dos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, 10% de tudo que produzissem ou comercializassem. Porém, era bíblico e eles não reclamavam dessa cobrança. A carga tributária era pesada para aquele povo daquela época. E logo a seguir, chegando aos portões da cidade, e eram poucos e de difícil acesso, para dificultar os pretextos invasores. Logo nos deparamos com os portangeiros. Na sua maioria eram gentios, agentes alfandegários, arrecadadores de baixa categoria, responsáveis da cobrança dos direitos de entradas na cidade. Eles compartilhavam da revolta que o povo tinha contra todo e qualquer cobrador de tributos. Vamos encontrar também, junto deles, os publicanos, que eram chamados, na antiga Roma, cavaleiros arrendatários, incumbidos das cobranças dos impostos e de todas as espécies de rendas referente à produção, referente à propriedade, referente ao comércio, todo tipo de atividade que pudesse obter lucro ou bem material. Todo publicano era considerado gente de má vida, debochados ou vagabundos. Chamar alguém de publicano, olhar para o lado e cuspir era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, indigna de viver no meio do povo judeu. Uma percentagem das cobranças ficavam com os cobradores dos impostos e praticamente todos eram de média e de alta condição financeira. Muitos deles eram ricos, donos de propriedades, donos de animais, tinham diversos empregados. E no Evangelho de Jesus, iremos encontrar dois publicanos que fizeram parte importante no Evangelho de Jesus. Um era Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos e que vivia em Jericó. Ele era odiado pelos judeus, era visto como traidor a serviço de Roma. Porém, essa história será tema para outro estudo. E vamos encontrar também outro que faz parte integrante da passagem de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 11 e 12, a qual iremos relatar. E logo, estando Jesus a jogar a sua rede como pescador de homens para o seu apostolado em Cafarnaum, cidade marítima do mar da Galileia, na Palestina,
Na realidade, não era um mar, mas um lago, e também conhecido como Lago de Tiberíades. Quando viu um homem sentado na coletoria de impostos, alocado por ordem de Herodes Antipas como cobrador, de nome Mateus. Olhou para ele no fundo dos olhos, ele disse: siga-me. E ele se levantou e, com passos firmes, seguiu Jesus. Foi um ato de coragem, pois com aquela decisão ele rompera todo o vínculo de compromisso com sua antiga profissão. Não teria mais volta e, ao mesmo tempo, teria que conquistar a confiança dos apóstolos e discípulos de Jesus. Não poderia fracassar e, para demonstrar a sua fidelidade, dias depois, Mateus preparou em sua casa um grande banquete para Jesus, pois ele ainda tinha alguns recursos financeiros. Convidara uma numerosa multidão, cobradores de impostos, gentios, pagãos, pessoas simples. Estavam também presentes apóstolos, discípulos, fariseus e tantos outros, todos sentados à mesa no repasto com Jesus. Os fariseus, que eram defensores rígidos dos preceitos hebraicos, criticaram Jesus por estar sentado à mesa com pessoas de má vida e cobradores de impostos, e falaram bem alto para Jesus escutar. Como é que o vosso mestre, que se diz Messias, enviado de Deus, que vem como um príncipe querer conduzir o povo de Israel, e come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. E em toda a sua permanência junto àquele povo, e depois de ter escolhido aqueles que seriam os multiplicadores das sementes do seu evangelho, depositou toda a sua atenção aos pobres, os deserdados, os doentes, isto é, os bem-aventurados, aqueles que necessariamente precisavam do remédio para curar não só as feridas, as chagas do corpo, mas principalmente as feridas da alma, que na quase sua totalidade são as causadoras das enfermidades do corpo. Então, Jesus veio como médico, Jesus veio como mestre, ensinar o receituário do medicamento eficaz que está no seu evangelho, e não para aqueles que se consideravam sadios, sãs, que procuravam os benefícios individuais e interesseiros. Ele veio também para os cegos dóceis, mas de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista do entendimento, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz, mas que na realidade não conseguem enxergar um palmo à sua frente, e são presas fáceis
dos agentes das trevas. Esses ensinamentos também encontram ressonância no Espiritismo e projetam luz em todo aquele que, através da mediunidade, encontram a oportunidade de servir em nome do Cristo, utilizando como um ferramental individual e pessoal com disposições orgânicas específicas para cada dom recebido. O de interagir com o mundo dos espíritos através da palavra, através da escrita, da audição, na cura, na inspiração e intuição, que promove o progresso na ciência, na arte, na música, enfim, em todas as faculdades mediúnicas, e que não são privilégios somente dos bons espíritos. Os impuros também são portadores de tal faculdade. Todos são espíritos e todos têm o livre-arbítrio, pois Deus ajuda o homem através do próprio homem e dos talentos e dons que coloca novamente em suas mãos para que ele novamente recorde do que fez sofrer e das dores e falências morais que fez passar o seu irmão. Se a mediunidade fosse somente para os espíritos puros, seriam pouquíssimos os pretendentes a tal ou qual faculdade. Qual seria, afinal, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade veio projetar luz em cada faculdade, fazendo com que o médium veja, escute, fale, escreva, viaje no tempo e no espaço, fora dos seus sentidos físicos, seja agente atuante, passivo ou testemunha de dores e sofrimentos, e que está em seu espírito a oportunidade de seguir Jesus, como fez Mateus e tantos outros verdadeiros cristãos. E se não o fizermos, teremos que prestar contas à lei de Deus do mau uso que fizemos da santa e sagrada faculdade mediúnica. E para concluirmos o nosso estudo da noite de hoje, em que retrata a importância dessas duas parábolas nos dias atuais, que vem falar da necessidade de utilizarmos da luz do conhecimento e não colocarmos sob o alqueire da ignorância, e que não terá nenhum proveito, nenhum objetivo na iluminação da nossa caminhada. E a doutrina espírita é novamente esta lâmpada, este farol, que deve ser colocada na mente de outros irmãos e não ser apenas um farol exclusivo daqueles que buscam a verdade, para que essa verdade possa libertar os nossos irmãos e a nós mesmos da ignorância espiritual, que é a grande causadora de todos os males. E também, na atualidade, que esta doutrina espírita, aonde encontramos os trabalhadores fiéis, médiuns desta faculdade santa, que vem como médicos novamente trazer a cura através da ajuda dos espíritos bons, dos espíritos amigos, que vêm ajudar aqueles que necessitam, que buscam, através das casas espíritas, a orientação clínica necessária
para que eles possam tratar das enfermidades da alma, que se reproduzem nas enfermidades do corpo. E para sintetizar, nós iremos contar também um fato que está no Evangelho, que estão nas narrações de muitos que conviveram com Jesus. Pedro se encontrava em sua casa, em Cafarnaum, aquela casa de pedra, diante daquele mar que incessantemente beijava as areias da praia, a qual o mestre muitas das vezes caminhava junto deles e lançava a sua rede, sempre em busca de pegar homens trabalhadores para a sua seara. E logo após a partida de Jesus para o seio do Pai, para o mundo espiritual, para o seu verdadeiro reino, Pedro, triste, depois de alguns dias, querendo saber qual rumo daria a sua vida, pois muitos de seus irmãos compatriotas, apóstolos, discípulos, cada um seguindo um caminho, pegando a ferramenta que Jesus deixara com eles para continuar na seara do Mestre Jesus. E Pedro, certa noite, chorando, rogando a Jesus que lhe mostrasse o caminho, que lhe mostrasse a melhor maneira de servir em nome dele, pois ainda as marcas das 3 negações que ele fizera a Jesus ainda purgavam no seio da sua alma. E certa vez apareceu o anjo, o anjo da verdade a Pedro e pediu que ele aguardasse, que ele tivesse paciência. E ele orava e pedia sempre a Deus, sempre a Jesus, que iluminasse nas suas decisões. Quando Cristo apareceu e ele se encontrava preocupado diante dele e falou para Pedro, para que ele descansasse aquela noite e que no dia seguinte aguardasse que a oportunidade de servir iria aparecer para ele. Pedro acordou bem cedo, fez o seu repasto matinal e aguardou sentado na sua casa, naquela sala, naquela mesa, onde muitas das vezes escutava o mestre querido. Quando de repente bateu em sua porta um bêbado, perturbando, formando maior algazarra, e Pedro, preocupado em receber o trabalho que Jesus iria mandar para ele, expulsou aquele bêbado, mandou que ele se retirasse, que ele fosse embora. Logo depois, chegou uma mulher equivocada à sua porta, como da outra vez, quando Maria de Magdala se dirigiu à sua casa e ele, a princípio, se revoltara contra o Cristo por ter recebido. Mas ele precisava esperar a grande tarefa, o grande trabalho que Jesus enviaria a ele. Então, ele também expulsa aquela mulher. Ao final da tarde, chega um homem doente com os seus filhos, pedindo ajuda, pedindo alimento, pedindo que ele socorresse, pois ele não tinha recursos para cuidar dele e do seu filho, que se encontravam doentes. E Pedro, preocupado, pois já chegava ao final do dia, e o trabalho que ele esperava do Cristo para que ele pudesse continuar, não aparecia. E ele também mande que aquele homem se retire com seu filho, que vá procurar outro irmão, pois ele estava esperando uma visita importante que iria dar uma tarefa, um compromisso para ele. E a noite chega e realmente não aparece aquela missão, aquela tarefa que ele esperava. E novamente ele começa a orar, se ajoelha e Jesus aparece diante dele. E ele, com os olhos em lágrimas, diante daquela luz, diante daquele médico, diante daquele mestre,
ele indaga: mestre, esperei o dia todo e tu não me enviaste o compromisso, a tarefa que eu teria que cumprir. E Jesus se vira para Pedro e diz a ele novamente: Pedro, eu te enviei 3 oportunidades. Veja bem, 3 oportunidades de servir em meu nome. Primeiro, aquele homem equivocado, bêbado, aquela mulher vendedora de ilusões, e aquele pai, aquele filho doente, que talvez apenas com uma palavra doce e amiga, tu promoveste, tu iria conseguir promover a cura, Pedro. Então, realmente, Pedro, eu te enviei 3 trabalhos importantes e tu novamente o negaste, Pedro. Então são esses, Pedro, que precisam de luz. São esses que precisam de médicos. E Pedro novamente se ajoelha e pede perdão ao Cristo por ter novamente negado ele 3 vezes. Que possamos novamente, com o Evangelho redivivo em nossas mãos, como luz, como lâmpada e como doutores na seara da mediunidade, cumprir aquilo que o Cristo estabelecera para todos os trabalhadores da sua seara. A caridade, porque fora dela não há salvação. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Os nossos agradecimentos ao nosso companheiro Fernando e Mário Luiz pela participação na leitura da página e o estudo do Evangelho. Mais uma vez, Senhor, os nossos agradecimentos a Ti e toda a equipe socorrista que se encontra entre nós nesta reunião. Gratidão, Senhor, que possamos continuar recebendo de Ti todo o amparo, toda ajuda, toda assistência de que todos necessitamos, para que possamos continuar trabalhando na Tua seara de luz. Gratidão, Senhor. Amigos queridos, pedimos que continuem em vibrações até o final da música e vibrarmos por todos os nossos irmãos, merecedores da assistência espiritual desta noite, que estão em comunhão conosco em seus lares, onde quer que estejam, para receber o tratamento do passe. Muita paz a todos, meus irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.